Amados irmãos e irmãs, nossa Diocese celebra com efusiva alegria o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Formosa, desta paróquia catedral, do Exército Brasileiro e da Justiça. Lembrar a Assunção da Virgem Maria nos faz mais íntimo do mistério que a envolve. Depois de assunta aos céus, a Virgem Maria está junto do Filho, na glória do Pai, intercedendo por cada um de nós. Hoje celebramos também o primeiro ano de existência da Rádio Imaculada FM 93.3, de propriedade da Diocese de Formosa, cuja razão de ser é a evangelização do nosso povo. Em memória a Dom Henrique Soares, grande amigo, falecido no ano passado, vítima da peste, que nós estamos sendo por ela assolada, quero recordá-lo usando parte de uma sua belíssima homilia que escreveu no ano de 2019 para nos ajudar bem celebrar esta Santa Eucaristia. O tempo do Advento tem, sem dúvida alguma, um sabor mariano. É com a Virgem que melhor aprendemos como esperar o sol que nasce na aurora, o Cristo, nosso Deus. Por isso, é muito conveniente celebrar hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, a Santíssima Virgem. O que a Igreja crê e celebra neste mistério? Celebra a Escritura Santa, que nos ensina que a humanidade fora criada por Deus para a comunhão com Ele, para ser feliz, convivendo com Ele construindo a vida e o mundo. Mas, infelizmente, desde o início da história humana e até hoje, nossa raça humana vem dizendo não ao sonho de Deus. Quisemos e queremos ainda ser como deuses, conhecedores do bem e do mal. Queremos viver a vida de modo autônomo, como se a existência fosse nossa e não um dom recebido de Deus. Se não pensamos muitas vezes, a vida é minha, faço dela o que eu bem quero. O resultado dessa atitude tem sido trágico. Tornamo-nos uma humanidade ferida, esfacelada, num mundo também ferido e esfacelado. Somos todos presa de um enorme fechamento para Deus, uma desconfiança nele, uma tendência de não o perceber. Por isso somos profundamente desequilibrados no nosso modo de ver, de viver a vida, de nos relacionar com os outros e com o mundo. Somos um poço de contradições, de paixões, de anseios desconcentrados e desconectados e sentimentos muitas vezes destrutivos. Somos, pois, profundamente feridos, feridos de morte, feridos até a morte. É essa situação miserável que a Igreja denomina pecado original. Pecado que já nos marca desde o primeiro momento de nossa existência. Minha mãe já me concebeu pecador, diz Davi no Salmo 50. É desta situação miserável, sem saída, que Cristo nos arranca com a sua encarnação, sua vida, sua morte e ressurreição, com o dom do Espírito Santo. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente em virtude da redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3. Pois bem, a Igreja crê firmemente que toda a Santíssima Virgem, desde o primeiro momento em que foi concebida no seio de sua mãe Ana,
foi preservada de Deus desta solidariedade com esta situação de pecado. Nós já nascemos marcados de morte. Ela, desta marca de pecado, fora preservada. Nós precisamos ser arrancados da lama do pecado graças à cruz de Cristo. Ela, pela cruz do Cristo, foi libertada desde a origem e sequer foi tocada por esta lama maldita. Nós fomos redimidos porque, lavados desde desta lama, ela foi ainda mais perfeitamente redimida, porque pelos méritos da paixão do Senhor, sequer experimentou esta situação de pecaminosidade. Desde o ventre materno, desde o primeiro instante de sua concepção, o Senhor a libertou, graças aos méritos de Cristo. Ela, a Virgem, pode ser chamada toda santa, tota pulcra, como cantamos nos hinos tradicionais da igreja. Isto é, toda santificada. Ela pode cantar as palavras do profeta Isaías: com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me vestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada com suas joias. A igreja crê, meus irmãos, nesta concepção imaculada da Mãe de Jesus e com ela se alegra. E crê fundamentada na Escritura Sagrada. Não é a palavra de Deus que afirma que o Senhor colocou uma inimizade de morte entre a serpente e a mulher, entre a descendência serpente da mulher? Quem é esta mulher? Não é aquela a quem Jesus chama mulher em Caná aos pés da cruz? Não é aquela de quem São Paulo diz: quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho nascido de mulher? Como, pois, poderia estar sob o domínio do pecado, fruto da serpente, a mulher de quem nasceria o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado do mundo? Estejamos atentos, ainda no modo como Gabriel, o arcanjo, saudou a Virgem no Evangelho que acabamos de ouvir. Ele lhe muda o nome, não diz alegra-te Maria, mas alegra-te cheia de graça. Cheia de graça. Alegra-te, ó toda cumulada pela graça. Alegra-te, ó mar de graça, ó possuída totalmente pela graça. Em ti, Virgem Maria, não há o mínimo lugar, a mínima brecha para a desgraça do pecado. É isto que significam as palavras de Gabriel, arcanjo, que podem dizer: Deus juntou toda a água um dia e chamou de mar. Deus juntou toda a graça outro dia e chamou Maria. A Virgem não é dona da graça, ela a recebeu totalmente. A Virgem não é imaculada por seus próprios méritos, mas pelos méritos daquele que, nascido de suas entranhas, entranhas benditas, venceu a antiga serpente e destruiu o antigo inimigo. Observemos que esta ideia aparece na segunda leitura da missa desta solenidade. O que diz o apóstolo? O Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o olhar no amor. Ele nos predestinou por intermédio de Jesus Cristo. Se todos somos frutos de um sonho eterno de Deus, se todos somos predestinados em Cristo desde a fundação do mundo, se o Senhor conheceu nossos dias antes mesmo que um só deles existissem, pois bem, em Cristo, Deus, o Pai, preservou a mãe do seu Filho do pecado, graças ao seu Filho. Que nossos irmãos protestantes se alegrem conosco pela Imaculada Conceição de Maria. Ela é bíblica. Ela exalta enormemente a grandeza abundante da graça de Cristo, único Salvador.
São Paulo diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Assim estaria a Virgem sem a graça de Cristo, mas disso foi libertada no primeiro momento de sua existência, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a beleza desta festa, o triunfo da graça. Celebrar a graça de Cristo, que age antes mesmo do nascimento histórico de Cristo. Que graça tão grande, que Salvador tão potente, que Deus tão previdente. E para nós, que alegria contemplar o mistério, vislumbrar o mistério, mergulhar no mistério. Hoje, a Santíssima Virgem foi concebida livre do pecado. Hoje começou a raiar a aurora do dia sem fim. Hoje surgiu a puríssima estrela d'alva, que anuncia o sol, que é Cristo, o nosso Deus. A igreja é exultante de alegria, tem palavras lindas na celebração litúrgica de hoje. No ofício divino, ela assim se dirige à Virgem toda santa. Com a vossa Imaculada Conceição, Virgem Maria, um anúncio de alegria percorreu todo o mundo inteiro. E mais adiante no ofício continua admirada. Toda bela sois Maria Virgem, sem mancha original, sois a glória de Sião, a alegria de Israel, a flor da humanidade. E imaginando a resposta da Virgem, coloca nos seus lábios estas palavras que ela dirige ao seu Senhor. Foi nisto que eu vi, porque vós me escolhestes. Porque não triunfou sobre mim o inimigo, porque vós me escolhestes. Isto mesmo, mais que ninguém, a Virgem é devedora a Cristo. Ele a escolheu, Ele a preservou, Ele a sustentou, Ele teve por ela uma predileção inigualável. Dentro do grande mistério hoje celebrado, não podemos deixar de fazer uma alusão ao relacionamento do vigoroso exército brasileiro com a imagem, com a vida da Imaculada Conceição, padroeira desta distinta instituição que tanto bem tem feito pela nossa nação brasileira. Ao longo de nossa história, o exército brasileiro sempre cultivou uma acentuada devoção à Virgem Maria, herança dos militares portugueses, que a tinha como padroeira das forças terrestres. Nas famosas batalhas do Paraguai, os soldados brasileiros veneravam a Virgem rezando o terço. A devoção à Imaculada Conceição acompanhou o patrono do exército brasileiro, o grande general Duque de Caxias, até a sua morte. Faço memória do que há mais de 300 anos ocorreu na união do negro, branco e índio, que formou o braço da gênese do exército brasileiro, que é imbatível, expulsou do solo da pátria o invasor holandês, que tinha o mais poderoso exército da época. Os brasileiros marcharam para o combate cantando um hino à Virgem Imaculada Conceição. Por esse motivo, a Imaculada Conceição até hoje é honrada pela força terrestre como sua protetora. A foto de uma procissão com a imagem da Imaculada Conceição no acampamento brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Em Guararapes, quando expulsamos o invasor holandês, os soldados cantavam-se: ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, vós sois a advogada dos pecadores, e a todos encheis de graça com a vossa feliz grandeza. Vós sois dos céus princesa, e do Espírito Santo esposa. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia, livrai-nos do inimigo e protegei-nos na hora da nossa morte. Amém, diziam os soldados. Esta mesma alegria mariana nos move no dia de hoje e nos moverá sempre. Em Cristo, o pecado pode ser vencido. A Conceição Imaculada de Maria
é sinal belíssimo desta vitória. Alegremo-nos porque a Imaculada Conceição de Nossa Senhora é o feliz princípio e o primeiro albor da salvação que o Senhor Jesus nos traz. Bendita seja a cruz de Jesus, e antes de ser fincada no Calvário, já libertou com seus raios a Virgem de todo o pecado. A Jesus, fruto bendito, do bendito ventre da bendita Virgem Maria, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado,